Então, aonde você olha à direita, você vê a marca do olavismo. Ideias políticas muito erráticas e superficiais e tolas e que não funcionavam. Então, ele esperava, por exemplo, que em 2015 a gente fizesse uma revolução popular, tomasse o poder. Então ele pressionou muito os militares, ele queria que alguma coisa muito radical fosse feita pelo Bolsonaro. Tá? Veja, quando eu falo que o Olavo fez a direita, a principal figura formadora da mentalidade da direita brasileira é Olavo de Carvalho. Isto não é uma propaganda, isso é um diagnóstico histórico muito sóbrio. Isso ocorreu no Brasil. Por quê? Quais são os principais elementos que definem a direita brasileira? Vou citar aqui alguns. Anticomunismo ferrenho, correto? Uhum. Né? Eu acho que vocês vão concordar comigo. Um anticomunismo ferrenho. Então, aquela ideia de que nós estamos sempre à beira de uma revolução comunista e temos que evitar o comunismo. Olha a Venezuela, o Brasil vai virar a Venezuela, os comunistas estão aí em tudo que é lugar, os comunistas aparelharam as instituições, os comunistas, oh meu Deus, comunistas. Anticomunismo, ok? Esse anticomunismo vem de quem? Vem do Olavo. Olavo foi um anticomunista quanto mais. E foi um comunista também. Comunista, porque ele era do PCB, do Partidão, na sua juventude. Teve lá na sua juventude uma experiência muito ruim dentro do PCB, uma experiência moral que o levou a sair do PCB, que foi basicamente, eles tinham um companheiro lá do PCB, e aí o partido acreditou que aquele companheiro havia traído os ideais do partido e tal, não sei o quê. E eles começaram a monitorar esse cara, e esse cara ele foi excluído de todos os contatos de todo mundo, ou seja, todo mundo que vinha falar com ele, os caras olhavam torto e virava a cara, o cara foi completamente isolado, daí depois de um tempo ele viu esse cara com a vida destruída, né, e se descobriu que o cara não fez nada. Então ali foi o momento que ele, isso aqui não tá muito legal. E aí ele teve essa experiência, depois ele foi estudar uma série de autores anticomunistas, Ortega y Gasset, Arthur Koestler, os romenos que ele adorava, os textos sobre, enfim, livros sobre KGB, ele se aprofundou nessa coisa do comunismo bastante, e daí ele sai, e daí ele vai por um outro caminho. Né? E esse caminho leva à direita e o leva a um anticomunismo muito ferrenho. A denúncia sobre o Foro de São Paulo, sobre a rearticulação da esquerda na América Latina e tudo mais. Isso faz parte da mentalidade da direita até hoje. A direita brasileira é notavelmente anticomunista, muito anticomunista. Sim. Okay? Sim. Beleza. Segundo ponto, economia liberal. Economia liberal. Né? Ao mesmo tempo que a direita é anticomunista, a direita tende a acreditar, em termos econômicos, no liberalismo. E no liberalismo austríaco, em formas muito liberais de liberalismo. Isso não é uma coisa universal. Existem inúmeras correntes da direita que não são liberais, que são, do ponto de vista econômico, sei lá, protecionistas ou seguem uma escola econômica histórica lá, alemã, ou são distributivistas, ou até são, de certa maneira, trabalhistas dentro da direita. Se essa síntese pode acontecer, às vezes a síntese acontece, é curioso. Caramba. Então, assim, você tem várias correntes econômicas dentro da direita que não são liberais, em estrito senso. Uhum. Mas o que prepondera na direita brasileira é o liberalismo. De onde vem esse liberalismo? Do Olavo só? Não, vem de duas matrizes. Vem do Olavo, cujo guru principal para a economia era o Ludwig von Mises. Ele dizia isso, está lá no site dele, estava lá, não sei se ainda está. E do Instituto Liberal, que foi fundado no Rio de Janeiro, nos anos 80, por um canadense, o Donald Stuart Jr., que fez traduções de autores austríacos, especialmente da Ação Humana do Mises, o calhamaço lá do Mises, e de várias outras coisas. Por exemplo, aquele texto do Ben Bavier contra o cálculo econômico socialista, foi traduzido pelo Instituto Liberal. Então, do Instituto Liberal saíram vários institutos liberais. Qual era a relação do Olavo com o Instituto Liberal? Ele era amigo próximo das pessoas que fundaram o Instituto Liberal. Ele dava palestra no Instituto Liberal, ele era associado a isso, ele estava naquela entourage, digamos assim. Embora ele não fosse, estritamente falando, liberal, ele era conservador, mas economicamente ele acreditava no liberalismo. Então você vê anticomunismo e liberalismo. Isso aí está no DNA da direita. Terceira coisa que está no DNA da direita, os autores que a galera de direita lê. Né? Vocês já devem ter entrevistado teóricos de direita, intelectuais de direita aqui no podcast de vocês. Tem um conjunto de autores que toda a direita lê, que é René Girard, Eric Fögling, Mário Ferreira dos Santos,
os romenos aí, Constantino Ica, aí tem muita gente, Xavier Zubir e tal. São autores que fizeram a formação do Olavo. Então a direita brasileira ainda lê muitos autores do Olavo. A principal editora da direita brasileira era uma editora cujo catálogo foi montado pelo Olavo, que era a Realizações. Era diretamente, não montado ele, o Olavo montou, mas diretamente influenciado pelos autores que influenciaram o Olavo e que, portanto, por consequência, eram influentes na direita. Então, aonde você olha a direita, você vê a marca do olavismo. Só que o que ocorre, né? Quando veio o governo Bolsonaro, o Olavo já estava, na realidade, desde 2015, com ideias políticas muito erráticas e superficiais e tolas e que não funcionavam. Então ele esperava, por exemplo, que em 2015 a gente fizesse uma revolução popular, tomasse o poder. Ele disse isso no Facebook, que nós do MBL Bahia, eu estava lá na Bahia, que a gente deveria tomar o poder do governador. Então, assim, isso, considerando o que nós tínhamos, sabe? Eu sabia o que a gente tinha. Isso era completamente insana. Então, ele entrou em várias teses que não eram aplicáveis. Ele fez um escarcéu na direita para forçar os atores políticos que estavam envolvidos no impeachment a aplicar essas teses. MBL, inclusive, foi aí que ele rompeu com o MBL. Porque até a marcha para Brasília, ele era amigo nosso e a gente era amigo dele. Havia uma relação de cordialidade. Não amigo, não era próximo, mas havia uma relação de cordialidade ali. E ele rompe, ele começa a atacar os meninos, o Kim Kataguiri, o Fernando Holliday, ele chama lá o Kim Catapiroca, Fernando Olha o Day, ele começa a inventar uns apelidos, bate na gente pra caramba. E aí ele vem com essas ideias de revolução popular, de aplicar o Lênin na direita, não sei o quê. Umas ideias que nunca foram aplicadas, que não tinham condições materiais objetivas de serem aplicadas. E ele ficou nessa. E quando veio o governo Bolsonaro, ele passou a exercer sobre o governo Bolsonaro uma pressão muito grande. Então ele pressionou muito os militares, ele queria que alguma coisa muito radical fosse feita pelo Bolsonaro e tal, só que o Bolsonaro não dispunha dos meios de ação para isso. E eu acho que o Olavo criou no governo Bolsonaro muita instabilidade, muita instabilidade. A fala dele, a voz dele ali criou uma enorme instabilidade. Bolsonaro não fez as coisas que o Olavo queria e, ao mesmo tempo, gerou uma série de impasses. O Olavo morre, o governo Bolsonaro segue. Então, eu, sinceramente, não acho que o governo Bolsonaro estaria melhor, ou se o Bolsonaro agora, que não é mais governo, teria tomado decisões melhores em função do Olavo falando no ouvido dele. Não acho. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal. Assim você ajuda na divulgação de mais ideias do Partido Missão para as eleições de 2026.